Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da comunidade Neuromarcas. Hoje, nossa aula 8 aqui do módulo Analista Neurobranding, o ciclo de aprendizagem. Então, hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre como funciona o aprendizado para que a gente possa, a partir daí, desenhar melhores experiências e a gente garantir que ao final do contato com a nossa mensagem, com a nossa marca, com o nosso layout, etc., aquela mensagem tenha sido memorizada, tenha sido gravada através dos processos de aprendizagem. Então, vamos começar agora com essa nova aula para a gente poder entender melhor como funciona o ciclo de aprendizagem, beleza? Bom, pessoal, então como eu falei, o tema dessa aula de hoje é o ciclo de aprendizagem do ser humano, de acordo com o ambiente. Por que isso? Porque 51% da nossa tomada de decisão tem a ver com o ambiente, só 49% com a genética. Por quê? Porque é o ambiente quem está levando estímulos o tempo todo para que a gente possa estar reagindo a esses estímulos. Então, seja um estímulo de aversão, seja alguma coisa recompensadora, punitiva, normalmente é o ambiente quem está estimulando a gente. A gente vai ver que em alguns momentos a gente pode estar em devaneios ou em planejamento, né, viajando na maionese, mas isso é interrompido assim que uma saliência ambiental ocorre, ou seja, quando algo no ambiente gera uma atenção e a gente quebra, né, essa rede de modo padrão para que a gente comece novamente a prestar atenção no ambiente. Então, pessoal, o ambiente ele é hegemônico, beleza? Bom, vamos agora começar com a construção de raciocínio dessa aula. Primeira coisa, o que é o ambiente? A gente viu nas aulas passadas no modelo T todo o espectro da experiência, né? Então, uma experiência ela precisa de um cérebro para poder processar essas informações, certo? A gente vai precisar também do ambiente, a gente vai estar recebendo do ambiente os estímulos. Esses estímulos que a gente recebe do ambiente são levados até o nosso cérebro para serem processados. Eles vão ser processados e vão gerar uma resposta que é uma cognição. Então, no momento em que ele está processando essas informações, ele está desenvolvendo processos cognitivos e depois ele gera respostas emocionais. Essas respostas emocionais são geradas pelos hormônios, pelos neurotransmissores ou peptídeos, beleza? E depois disso a gente gera uma resposta somática, ou seja, a gente reage àquele estímulo do ambiente e essa resposta somática ela é emocional, mas gera um aprendizado. E no final desse aprendizado a gente tem dentro desse ciclo a experiência. Eu falei bem rapidinho agora, mas tem 4 aulas sobre o modelo T, que é explicando cada uma dessas fases aqui nesse mesmo módulo. Então, se você não entendeu o que eu falei, pausa aqui nesse momento, volta nas 4 aulas anteriores, assiste elas que você vai estar certinho, beleza? Bom, como eu falei, o ambiente, ele é quem vai trazer os estímulos para a nossa tomada de decisão. O cérebro, ele vai estruturar essas informações do ambiente para que a gente possa responder. Como que ele recebe essas informações do ambiente? Através dos sentidos. E como eu falei, a cognição é o processamento dessas informações que está recebendo e ao reagir para essas informações a gente teve uma experiência. Se foi uma experiência nova, a gente vai construir uma rede de neurônios nova, né, para poder organizar essa experiência. A gente pode também só fazer com que hajam novas conexões, ou sejam, as perninhas ali daquele neurônio, ela começa a fazer novas conexões com outros neurônios. Então, quando você adquire uma habilidade nova a respeito de algo que você já conhece, normalmente o que acontece é que essa neuroplasticidade ela se refere a neurônios criando conexões com outras redes de neurônios, cada uma com a sua rede de experiências, né? Então, você está misturando ali algumas experiências, então essas redes elas estão criando conexões entre si. Beleza? Bom, só para ficar ok aqui, rapidinho. A experiência ela é uma vivência, né? Vivência mais repetição mais adaptação, ou seja, a gente vivencia a experiência uma vez. À medida que a gente vai repetindo essa experiência, ela vai se essas informações, essas conexões neurais, elas vão se tornando mais fortes. E à medida que a gente vai
vivenciando uma experiência, repetindo ela, a gente vê que a experiência não é sempre como foi antigamente, né? Você escovar o dente hoje não é igual você escovou o dente ontem, né? Então, por mais que uma experiência seja muito semelhante, ela se modifica ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente vai adaptando, né, essa experiência para novas questões. Então, eu vou aprendendo novas habilidades de alguma coisa que eu já sei, ou eu vou trazendo novos conhecimentos e incorporando eles a outras coisas que eu já sei, ou eu estou aprendendo habilidades ou conhecimentos completamente novos e estou criando a partir de agora essa rede de engramas, né? Então esse é o modelo T, que eu acabei de explicar rapidamente, né? A gente tem 4 aulas sobre isso que eu já falei, mas uma coisa que eu não expliquei ali, né? A gente falou sobre o cérebro, recebe informações do ambiente, essas informações elas vêm através dos nossos estímulos, ela gera processos cognitivos, que é como processamos o cérebro, que gera que esses processos eles são comunicados ao corpo através de peptídeos neurais, ou hormônios, ou neurotransmissores. Tudo é a mesma coisa, tá, pessoal? É porque existem peptídeos neurais e outras cadeias peptídicas que são colocadas em outras partes do corpo, certo? A nossa emoção, que é basicamente a nossa resposta, né, hormonal a essa experiência que a gente teve, essa resposta somática, ela pode ser, por exemplo, uma luta e fuga. Então tá vindo alguma coisa caindo na sua direção. Ou não, tá vindo uma pessoa que você gosta muito e você está se preparando para dar um abraço gostoso nela. E toda essa informação que a gente falou vai virar um aprendizado e isso vira experiência. Mas se a gente for resumir isso, basicamente o que é uma experiência? É um bate-bola entre o estímulo que a gente recebe do ambiente e como a gente reage a esse estímulo. Então, a gente recebeu o estímulo do ambiente, reagiu a ele e isso é uma experiência. Resumindo, né, todo esse processo. Bom, os artigos científicos que são base para essa aula e estão todos aí disponíveis para você. Jean Piaget, né, teoria dos estágios cognitivos. Então, como que a gente se desenvolve, né, desde a fase da infância até a fase adulta. Então, isso tem a ver com a parte de marcadores biológicos, ou seja, como a nossa biologia, a nossa neurobiologia, ela vai se modificando e isso facilita ou não o aprendizado. A gente vai ter o David Kolb, que é a teoria de aprendizagem experiencial, ou seja, como a experiência, né, ela molda o conhecimento, né, do nosso dia a dia. Então, ele traz muito essa questão de como essa interação com o ambiente vai moldando a nossa experiência do dia a dia. O Daniel Kahneman, que é uma teoria dos 2 fatores, né? Cérebro rápido e devagar, né? Sistema 1 e sistema 2. A gente tem diversos sistemas no nosso cérebro, mas esses são sistemas de reconhecimento de atenção, de processamento atencional, certo? Então, uma coisa rápida para resumir sistema 1 e 2 é 1 mais 1 é igual a, seu cérebro já sabe a resposta. Agora eu só pergunto, 23 vezes 42 dividido por 8 vezes 365 raiz de 2 é igual a? Agora você tem que fazer conta, pegar um caderno, pegar a calculadora. Isso não é automático, não vem automaticamente essa resposta no seu cérebro, então você precisa racionalizar. Por isso é sistema 2, beleza? O Antônio Damasio, né, com a emoção como fator central na tomada de decisão, através do livro O Erro de Descartes, né? Por que Descartes? Porque Descartes tinha uma frase muito famosa que chama penso, logo existo. O que Antônio Damasio trouxe, né, foi uma brincadeira, né, do tipo o erro de Descartes, porque ele diria que sinto, logo existo, né? A gente entende, obviamente, essas colocações filosóficas e que também Descartes não, que também Antônio Damasio que fez foi gerar ali uma brincadeira, né, uma introdução que faz a gente refletir para que, obviamente, ele tivesse um marketing mais eficiente no livro dele. Mas isso foi muito bom. O Antônio Damasio é uma excelente referência na nossa área, beleza? E também o Joseph Lidowski e Martin Seligman, que falam sobre emoção, sistema límbico e plasticidade cerebral. A gente já deu uma passada aqui, mas a gente vai falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprofundado nos próximos slides. Bom, perguntas que normalmente acontecem quando a gente fala sobre esse tema. Primeiro, o ambiente realmente influencia no aprendizado? Então, pessoal, de acordo com os estudos, sim, influencia sim. Primeiro porque o ambiente fornece os estímulos, como a gente falou, que vão ativar toda a parte nossa cognitiva e emocional. Então, todo estímulo que vem, né, para o nosso cérebro, a grande maioria dele vem do ambiente. Mesmo que você se recorde de alguma coisa que te faça ficar feliz ou triste, provavelmente o ambiente gerou um estímulo que fizesse com que você trouxesse
essa memória. Então, o ambiente influencia no aprendizado? Sim, inclusive estamos, né? A Neurosciences, minha empresa, está desenvolvendo um algoritmo de aprendizagem em parceria com a UFRJ, nesse momento que a gente está falando, ele está em desenvolvimento. Se você já está vendo esse vídeo depois de 2026, ele já está concluído, ele já deve estar rodando por aí. Porém, o que eu estou querendo dizer é que a gente está fazendo pesquisas nesse momento sobre isso, e sim, o ambiente influencia muito no aprendizado. Beleza, pessoal? Segunda pergunta, onde o aprendizado acontece no cérebro? Bom, ele vai acontecer principalmente em duas áreas, que é no neocórtex, que é toda essa parte enrugada aqui, né, que fica no nosso cérebro. Se a gente abrir aqui o nosso cérebro, olha, eu vou tirar aqui. Aqui tem duas camadas, na verdade, de neocórtex, né? Mas só para a gente entender que o nosso cérebro ele é como se fosse uma laranjinha, né? Uma cebola. Ele foi se formando em camadas. Então aqui a gente está falando da parte mais primitiva do cérebro, que eu só estou com a metade dele, tá? E aqui tem o sistema límbico aqui atrás da ínsula, né? Desse outro lado aqui. Depois a gente vai incorporando novas áreas. A gente já tem aula sobre como eu explico como essas áreas foram incorporadas, mas basicamente a gente vai incorporando novas áreas. Então o neocórtex é essa área azul, obviamente aí tem um corte para que você veja o sistema límbico, né? O neocórtex ele completa aí, ele passa por cima e fica ali composto aqui com o córtex temporal, ele fica aqui na frente do sistema límbico, beleza, pessoal? Só para finalizar, o córtex, o neocórtex, né? A gente vai ter aqui algumas áreas relacionadas ao pré-frontal, não só no neocórtex, né, mas internamente a gente vê que o pré-frontal ele vem até aqui, pega aqui algumas áreas bem próximas ao sistema límbico, principalmente quando a gente vai falar do córtex orbitofrontal, que é essa parte bem aqui do córtex pré-frontal, né, que ele fica logo acima da órbita ocular, por isso orbitofrontal, né, e ele está relacionado à tomada de decisão e raciocínio lógico, né. Então, pessoal, onde o aprendizado acontece, a gente recebe as informações do ambiente, essas informações normalmente são qualificadas ali no sistema límbico, né? Então, meteu a mão numa coisa muito quente, isso não é bom, né? Isso é ruim. Meteu a mão numa coisa fofinha, gostosinha, aquilo ali é bom. Então, o sistema límbico ele vai qualificando as informações que a gente recebe do ambiente e esse neocórtex ele vai ter uma dupla função, uma de processamento e a outra também de armazenamento. Eu gosto de brincar que você imagina o seguinte, né? Lá atrás, deixa eu andar mais um pouquinho que eu vou explicar para vocês melhor isso no outro slide, que vai ser mais eficiente. A outra pergunta é, por que sentimos que aprendemos mais com a prática, né? Então, o que acontece? Segundo os estudos de David Kolbe, que a gente vai ver daqui a pouquinho, as experiências concretas elas geram mais conexões neurais do que o aprendizado apenas teórico. Então, imagina o seguinte, você está aprendendo algo com alguém através de uma videoaula. Beleza, muito bom, você está usando dois canais sensoriais. Agora, imagina que você começa a desenvolver alguma coisa ali, escrever, você já está usando mais um canal sensorial.